Amém, meus queridos. Então, seguindo, né, a sequência da semana passada, nós abordamos o capítulo 8. Hoje nós estaremos abordando o capítulo 9 de Atos, ok? Vou pedir então para a Valquíria estar lendo para a gente, por gentileza. Atos, capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou-o a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tornando consigo, levou-os aos apóstolos, e contando-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em o nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até a Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, e edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia na cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou.
Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Bem, meus queridos, então aqui o capítulo 9 é um capítulo muito importante. Até então aqui nós vemos que os outros apóstolos, né, ficaram em destaque, principalmente o apóstolo Pedro, como grande líder ali de Jerusalém. E aqui no capítulo 9, assim, muito importante. Eu, particularmente, quando li a primeira vez Atos dos Apóstolos, eu fiquei muito impressionado com esse novo personagem que aqui é acrescentado. E depois que ele é acrescentado aqui, tudo mudou na história do cristianismo. Foi um homem tremendamente usado por Deus, o grande apóstolo Paulo, né? Primeira coisa, acredito, antes de nós iniciarmos para cobrir aqui o capítulo 9, nós devemos percorrer quem é esse Paulo. Quem foi Paulo? Obviamente, quando eu gosto de sempre dizer, né, falando de homens, isso porque Jesus é Deus, né, o Deus encarnado, mas falando de homens, né, quem foi esse homem aqui, né? Quem foi esse homem, o maior pastor, né, entre os homens, o maior teólogo que já existiu, o maior plantador de igrejas, o maior missionário de todos os tempos, o grande apóstolo Paulo, né? O homem que influenciou a cultura ocidental mais do que qualquer filósofo, mais do que qualquer político, mais do que qualquer outro homem. Este foi o grande apóstolo Paulo. É interessante, se nós estudarmos sobre Paulo, os estudiosos que analisam a vida de Paulo, eles dizem que Paulo era uma mente genial, que aos 20 anos de idade, Paulo tinha o equivalente a 2 doutorados. Realmente, Paulo era uma mente brilhante. Uma coisa que eu gosto sempre de destacar na vida de Paulo também, não era só a inteligência dele, né? Mas a gente vê que foi um homem de garra, um homem de uma força física tremenda também, que sofreu demais, sofreu fome, nudez, naufrágio, apanhou, foi preso, sofreu demais. E ele era uma máquina imparável, né? Eu gosto muito de como o pastor Hernandes Dias Lopes chama ele, né? Ele fala Paulo, o desbravador, né? E sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida que foi um dos homens que mais foi usado por Deus nesta terra, né? O apóstolo Paulo. Tem uma brincadeirinha que sempre as pessoas postam nas redes sociais, que eles colocam uma fotinho, né, com vários nomes e colocam ali todos os profetas do Antigo Testamento e alguns personagens do Novo Testamento, aí colocam lá Moisés, Elias, Davi, Paulo, Pedro, e aí coloca um monte ali, né? E eles colocam assim, escolha 2 pessoas que você gostaria de bater um papo. E é engraçado como, se você olhar nas respostas, todo mundo é Paulo e Davi, Paulo e Moisés, Paulo e Abraão, é Paulo e alguém. E eu, particularmente, também, eu sempre, já não tem como a gente não pensar nisso, quando nós estudamos a teologia de Paulo.
que seria maravilhoso você sentar e ter uma conversa com o apóstolo Paulo, né? Obviamente, como eu disse, eu estou falando sobre homens, porque toda honra, toda glória, ela é dada ao Senhor, né? Nós não damos glórias ao homem, mas obviamente nós admiramos homens de Deus e principalmente o apóstolo Paulo, porque nós vemos qual que era a mentalidade desses homens. Era em exaltar o nome do Senhor, né? O mais alto possível. E nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, ele dizia que o viver é lucro, né? E morrer é lucro, no caso, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, essa era a mentalidade do apóstolo Paulo. Para ele, o viver era Cristo. Não tinha outra coisa. E eu sempre, quando eu leio sobre Paulo, nós vemos que ele foi uma máquina imparável. Eu disse que eu gosto muito, como o pastor Hernandes Dias Lopes chama ele, Paulo o desbravador, justamente por causa disso. Ele era uma máquina imparável, e a única forma de ter parado Paulo foi justamente ter matado ele, né? Foi o que aconteceu, né? E a Bíblia também ela nos fala um pouquinho sobre quem foi o apóstolo Paulo. Se nós formos pedir para a Valquíria ler, em Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 7, para a gente ter uma ideia de quem foi o apóstolo Paulo. Filipenses 3, 4 ao 7. Isso. Vou colocar o óculos, não enxergo. Ele mesmo aqui falando, né, sobre ele mesmo. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, na linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, esse é o apóstolo Paulo. Ele era um fariseu da tribo de Benjamim e extremamente zeloso. Ele era tão religioso e tão zeloso que ele perseguia a igreja do Senhor. Ele perseguia. Ele era o maior perseguidor dos cristãos aqui neste momento. Então, nós vemos que o capítulo 9 inicia desta forma. Nós vemos aqui que já inicia dizendo Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E nós vemos que Paulo realmente até aqui ele foi um grande problema para a igreja. Ele perseguia, arrastava as pessoas, os discípulos, e nós vemos que ele matava as pessoas também, né? Paulo, na verdade, ele era um assassino que matava os cristãos, prendia os cristãos, e ele ia nas sinagogas, e nós vemos aqui que ele está justamente pedindo essa autoridade ao sumo sacerdote para poder fazer essas coisas. Então nós vemos que Paulo ele era um grande perseguidor, e ele mesmo disse isso em Filipenses capítulo 3, dizendo que ele era tão zeloso que ele era até perseguidor da igreja do Senhor. Então nós seguimos o texto aqui, vemos do versículo 1 ao 2 aqui mostrando que ele era um homem perseguidor, que perseguia a igreja. Do versículo 3 ao versículo 9, aqui nós vemos um encontro que Paulo, né, teve com o Senhor. Ali seguindo, né, no caminho de Damasco, subitamente ali uma luz do céu brilhou ao seu redor e nós vemos que ele caiu por terra e o próprio Senhor Jesus apareceu a ele e perguntando, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo aqui respondendo, né, quem és tu? E Jesus respondeu a ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aqui começou o início da conversão de Saulo. E aqui, no caso, ele caiu por terra, ficou cego, ficou 3 dias sem poder ver nada, e durante os quais esse dia ele também não comeu e não bebeu nada. E ali nós vemos em seguida, a partir do versículo 10 ao versículo 19, que Deus visita Ananias e pede para Ananias para que ele pudesse se dirigir e ir até Paulo.
Nós vemos também que tem alguns detalhes a mais falado aqui em próprio Atos, no capítulo 22, no versículo 12, que quem era Ananias também, que Ananias era um homem muito piedoso. Então nós vemos aqui que Deus usou esse homem para poder ali ir até Paulo, orar por ele e ali que ele pudesse ver novamente. E é interessante, isso é uma coisa padrã que nós vemos, nós conversamos, já falamos muito sobre batismo, sobre algumas práticas de batismo também, e aqui nós vemos que no versículo 18, imediatamente lhe caíram dos olhos como que uma escama, e tornou aqui a ver. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Né? A seguir, levantou-se e foi batizado. Então, nós vemos aqui que foi a primeira coisa que Paulo fez, ele foi batizado. Meus queridos, aqui nessa história eu acho muito interessante e eu acho até algo que a gente pode refletir bastante. Eu falei sobre isso em uma das minhas pregações, acho que foi na outra passada, sobre a questão da tradição, que talvez a tradição seja uma das coisas mais difíceis para se quebrar. Eu até cito esse exemplo, eu lembro que até mesmo na minha conversão, quando eu me converti, eu lembro que eu comecei a jogar fora, eu tinha uma caixa cheia de coisa até que eu me envergonho de falar, e camisas de demônios eu tinha, gostava muito de heavy metal, e eu queimei tudo. Eu lembro que eu fui no jardim da minha casa lá, queimei tudo, e eu lembro que eu abri a minha carteira e tinha um santinho de Cosmo Damião. Eu lembro que minha mãe tinha me dado aquilo. E eu carreguei aquilo a vida toda. E eu achava que aquilo me protegia. Eu lembro até uma vez que eu me envolvi em briga, né? Eu lembro, não, o santinho da minha mãe vai me proteger. Então eu lembro que aquilo foi uma das coisas que me marcou na minha conversão. Que eu fui queimar tudo, mas quando eu olhei para aquilo, eu senti algo no meu coração. Isso porque é muito difícil a gente quebrar tradição, principalmente porque ela a tradição que é passada de pai para filho, de mãe para filho. Isso é muito difícil de se quebrar. Uma outra coisa, meus queridos, que é muito difícil de quebrar é a tradição da religião. Isso, meus queridos, tem pessoas que morrem e elas não se convertem por causa da religião, da tradição da religião. E quando eu falo isso, eu falo até de evangélicos hoje em dia, porque nós vivemos em tempos tão terríveis que nós devemos pregar também a verdade para muitos evangélicos que não estão seguindo o caminho certo, não estão seguindo o Jesus bíblico. E nós vemos que em todas as religiões, você vê que é muito difícil um muçulmano se converter, um judeu. Você vê que aquelas pessoas que nasceram com aquilo, aquela tradição, ela foi passada, aquela religião passada de pai para filho. E isso é muito difícil de ser quebrado. E é algo que nós devemos pensar, irmãos. Eu sempre falo que quando nós estamos estudando a Bíblia, sempre antes das pregações, sempre antes dos estudos, eu falo muito, muito isso. E eu quero continuar falando isso. Nós devemos quebrar as tradições dos nossos corações. Nós devemos quebrar as barreiras que nos impedem de seguir a palavra. Irmãos, eu sei que nós temos muito background, temos muita religião, até mesmo evangélica, que hoje eu falo para os irmãos, a melhor forma de nós estudarmos a Bíblia é sempre antes que você for estudar, você tira tudo que você já aprendeu, tudo, e revê todos os seus conceitos, até mesmo se você for evangélico. Porque, irmãos, eu tive uma surpresa muito grande depois que eu comecei a fazer isso. Eu sempre falo, é sempre bom a gente reavaliar se existe tradição ou religião dentro da gente. Nós devemos quebrar. E eu vejo o exemplo de Paulo aqui. E se a religião, a tradição da religião, ela é difícil de ser quebrada, imagine para o apóstolo Paulo, que era fariseu dos fariseus, circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, segundo totalmente, extremamente zeloso, né, pela religião dele, ao ponto de ser um assassino. Agora imagina, como que uma pessoa dessa pode se converter ao Senhor? Irmãos, eu sempre falo isso, e a conversão, a fé, ela não vem de nós.
Muitas pessoas gostam de falar, um homem de fé. Não existe esse negócio. Eu sou um homem de fé. Sou nada. Se Deus não tivesse me dado a fé, eu não teria fé. Ela é um dom de Deus. E ninguém pode se converter se o coração, né? O coração que é cheio de barreiras, cheio de tradições, cheio de religião e paganismo, ele não pode se converter se não for através do Espírito Santo, que quebra esse coração. Por isso, meus queridos irmãos, eu sempre, essa deve ser a nossa oração de sempre, para que o Senhor continue quebrando os nossos corações, para que nós possamos não ser pessoas religiosas, mas que nós possamos realmente ver a palavra como ela é e aceitar a palavra como ela é. Irmãos, eu gosto muito de ser muito transparente, tenho tentado ser muito transparente desde que a gente começou esse estudo. Na semana passada a gente falou algumas coisas sobre batismo, sobre tradição, e eu gostaria de voltar num ponto que a gente conversou depois, né? A gente falando sobre batismo de crianças, né, em igreja católica, e eu quero enfatizar isso, irmãos, por quê? Por causa do que a Bíblia nos ensina, né? O perigo de nós ainda estarmos voltados ainda a religiões pagãs. E quando eu falo de igreja católica, eu já fui um católico. E eu entendo que dentro da igreja católica existem uma idolatria muito grande de imagens, culto a imagens, a santos, a pessoas que morreram. Ali, na verdade, quando você invoca Maria ou quando você invoca um santo, você está invocando demônios. E quando você ora por uma imagem, você está ali cultuando uma imagem. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E são ensinamentos de demônios. Então, quando nós vemos, quando se trata, eu não digo isso apenas de igreja católica, eu falo de igreja católica e de muitas igrejas evangélicas. Elas se referem a essas igrejas como sinagogas de Satanás. Ou seja, se são de quem? De Satanás. São ensinos de demônios, ou seja, não são de Deus. Não são igrejas de Deus, são igrejas de Satanás. São ensinos de demônios e nós devemos tomar muito cuidado. Irmãos, nós estudamos aqui todas as cartas do Novo Testamento e o que mais foi enfatizado foi isso. A forma como o apóstolo Paulo e todos eles, né, Judas, o apóstolo João, o apóstolo Pedro, Tiago, todos eles combatendo ali falsos ensinamentos e como de uma forma muito forte, e nós devemos tomar cuidado. Eu falei bastante sobre isso, mas eu gostaria de voltar nisso, né, e falar para os irmãos, cuidado, meus queridos irmãos, que nós realmente possamos quebrar a barreira da religião e se voltar inteiramente, totalmente para o Evangelho, que não possa haver, irmãos, dentro de nós religião passada, né? Seja ela evangélica, irmãos, que nós possamos, que a nossa regra de fé possa ser exclusivamente e somente a palavra de Deus, e que nós possamos atentar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo aqui foi um grande exemplo, irmãos. Ele era um grande religioso, era um homem, como eu disse, os estudiosos dizem, ele era um grande doutor da lei aos 20 anos, era uma mente brilhante, e ele abriu mão de tudo. O que ele achava que era lucro, né? Ele viu, em prol de Cristo, ele abriu mão de tudo isso. E nós devemos fazer o mesmo, irmãos, seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Eu fico imaginando aqui, né? Eu falei como foi difícil para ele, mas é impressionante que não pareceu difícil, porque pareceu que foi uma conversão, e aqui a gente já vê, obviamente, houve um tempo de preparo, mas nós vemos que logo em seguida, quando Ananias aqui orou por ele em seguida já foi batizado. Obviamente, se a gente for entrar em detalhes, teve um tempo aqui de preparação, teve um tempo aqui até onde a igreja aqui de Jerusalém um pouco não aceitou ele, e ele teve que sair, não querendo sair. E é uma outra coisa aqui também, que se a gente for entrar vai ficar um pouco longo, mas nós vemos que Paulo realmente ele se converteu e ele foi, né, o grande homem do Novo Testamento, né? Como eu disse antes, Paulo foi a pessoa que mais influenciou o Ocidente. No entanto, foi também uma pessoa que também foi odiada, muito odiada
E nós vemos nas próprias cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Se nós olharmos ali em Gálatas no capítulo 4, versículo 6, ele mesmo ali está falando para os Gálatas: me fiz vossos inimigos por lhe falar a verdade. E ali nós vemos que falsos profetas estavam influenciando os Gálatas contra o apóstolo Paulo. Então nós vemos ali que sempre houve muitas pessoas que se levantaram contra o apóstolo Paulo. E nós vemos 2 Coríntios também, principalmente ali no capítulo 10 e no capítulo 11, nós vemos que Paulo constantemente está defendendo o seu apostolado. Isso porque muitos falsos mestres e muitas pessoas ali surgiram ali na igreja primitiva contra o apóstolo Paulo, dizendo que o apóstolo Paulo não era um apóstolo de verdade, e iam contra os ensinamentos dele, sempre questionando o seu apostolado. E ali, no 2 Coríntios, capítulo 10 e 11, nós vemos que ele defende o apostolado dele. Naquela época, existiam muitas pessoas contra o apóstolo Paulo. E nos nossos dias também, por incrível que pareça, nós vemos muitas pessoas até dentro da igreja hoje, né? Nós ouvimos coisas, a gente já falou um pouco sobre isso também, muitas pessoas até que falam que o apóstolo Paulo é machista, que o apóstolo Paulo não gosta de mulheres, e aí, entre outras coisas que eles falam do apóstolo Paulo. Agora, meus queridos irmãos, vamos ver aqui o que a Bíblia fala sobre o apóstolo Paulo e sobre a autoridade que ele tem. Se nós olharmos aqui mesmo, no versículo 15 e no versículo 16, versículo 15 diz o seguinte: mas o Senhor, aqui dizendo a Ananias, lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. O próprio Senhor Jesus aqui está falando, ó. Paulo é um instrumento escolhido meu para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Versículo 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então nós vemos aqui, é muito importante aqui esses versículos do próprio Senhor Jesus aqui falando de Paulo. Paulo é meu. Ele está falando aqui, ó, ele é meu, um instrumento meu, que eu vou usar ele e que ele vai sofrer pelo meu nome. E é interessante, meus queridos, se nós analisarmos a vida do apóstolo Paulo, como que ele sofreu, hein? O apóstolo Paulo sofreu, apanhou naufrágios, e principalmente nós vemos aqui também dentro das igrejas o tanto de oposição que ali seguia, né, contra ele. Então, meus queridos, se você ouvir algum tipo de argumento desses contra o apóstolo Paulo, nós não devemos ouvir, porque o que o apóstolo Paulo pregou é exatamente o que foi revelado a ele pelo próprio Senhor Jesus. Nós vemos que Paulo ele teve todas essas revelações diretamente do Senhor Jesus. E tudo que ele ensinou foi ensinado pelo Senhor Jesus. Então, tudo que ele ensinou e falou foram ensinamentos do próprio Senhor, e o próprio Senhor Jesus aqui diz: esse é um instrumento meu, e que iria usá-lo. Então, a própria Bíblia aqui confirma, aqui no caso, o apostolado do apóstolo Paulo. Ele foi um apóstolo. Sabe por que ele foi um apóstolo? Se nós formos ver o evangelismo, nós vemos que Paulo se afastou, e ele teve as revelações do próprio Senhor Jesus. Ninguém ensinou para ele. Se os apóstolos andaram com Jesus por 3 anos, Paulo também, ninguém ensinou ele. Ele saiu de cena e o próprio Senhor Jesus se revelou a ele e revelou tudo os ensinamentos para ele. Por isso ele é um apóstolo. E por isso que não existe mais apóstolos nos nossos dias, né? Pastor Hernandes Dias Lopes que costuma dizer isso, que apóstolo bom é apóstolo morto. Eu concordo com ele, né? Por isso, porque não existe mais apóstolos, além dos 12 e do apóstolo Paulo. Ele foi um apóstolo, realmente um apóstolo do Senhor Jesus. Nós vemos hoje em dia muito esse movimento feminista, principalmente em igrejas inclusivas, elas não costumam aceitar muito bem os ensinamentos de Paulo, com relação até mesmo pastora, mulher, falar, Paulo não gosta de mulher e todos os ensinamentos, mas se nós analisarmos a Bíblia, nós veremos que tudo que Paulo falou aqui são ensinamentos do Senhor
Jesus Cristo. E aqui nós seguimos, né? No versículo 26, nós vemos aqui que ele, Saulo aqui em Jerusalém e depois foi para Tarso. No versículo 27, nós vemos aqui que como a igreja de Jerusalém ali não recebeu muito bem ele, nós vemos que Barnabé testemunhou aqui em seu favor e disse tudo, né, o que ele tinha feito ali, o que tinha acontecido e que ele realmente estava pregando o nome do Senhor Jesus com ousadia. Vemos aqui a continuação também no versículo 29, que os helenistas queriam matar ele. Quem seria aqui os helenistas? São os judeus gregos. Esses são os helenistas. E eles eram os mais radicais daquela época. E nós vemos aqui que já logo de início, né, eles queriam matar Paulo, né, porque Paulo ali estava pregando Jesus com muita ousadia. E aí a consequência disso nós vemos no versículo 31, que a igreja crescia. Na verdade, tinha paz ali por toda a Judéia, Galiléia e Samária, edificando-se, caminhando no temor do Senhor, e no conforme do Espírito Santo crescia muito em número a igreja. Aí nós vemos, esse é o momento onde Atos aqui começa a falar do apóstolo Paulo, e aí dá uma interrompida aqui e volta a falar do apóstolo Pedro. Nós vemos versículo 32 e versículo 35, nós vemos aqui que Pedro entra em cena novamente, e aqui nós vemos que ele fez um milagre, a cura aqui de Enéas. Interessante aqui, irmãos, eu sempre gosto de destacar isso, é sempre Jesus. Até aqui nós vemos que Pedro, João, todos eles, sempre que as pessoas queriam ali, de uma certa forma, achar que o poder vinha deles, eles sempre tiravam o deles de lado, né? E apontavam Cristo. E nós vemos que esse é um padrão que o Novo Testamento segue, ele todo. É sempre Cristo, Cristo, Cristo. E aqui nós vemos aqui na cura, que mais uma vez, no versículo 34, Pedro disse-lhe, Pedro, a Enéas aqui, Jesus Cristo te cura. Ele aqui testificando que não era ele que fazia cura, mas sim o próprio Senhor Jesus que faz a cura. Por isso, se alguém está orando por uma pessoa enferma e aquela pessoa se cura, nós devemos entender que nunca é a pessoa que está fazendo a cura. Não existe, meus irmãos, curandeiros. Existe o poder do Espírito Santo. E toda cura e todo prodígio, tudo é feito pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E toda honra e toda glória é sempre dada a Ele e não aos homens. Aí depois nós vemos aqui do versículo 36 ao versículo 43 a ressurreição aqui de Dorcas. Aqui nós vemos em Jope, uma discípula com o nome de Tábita. O nome dela traduzido aqui era Dorcas. E era uma mulher aqui que nós vemos que ela era notável pelas obras, né, que ela fazia, dava esmolas, e ela era conhecida por isso. E nós vemos aqui que ela morreu, né, e voltando ali, Pedro orou e ela ressuscitou, abrindo os olhos e vendo Pedro, sentou-se e ressuscitou. Só um fato curioso, irmãos. Na vez que eu fui em Israel, ali em Tel Aviv, aqui fica perto de Tel Aviv, tem ainda, que nós vemos aqui no versículo 43, que Pedro, depois desse acontecimento aqui da ressurreição de Dorcas, no último versículo nós vemos que Pedro ficou em Jope muitos dias na casa de um curtidor chamado Simão. Eu lembro, essa casa existe até hoje. E é um ponto onde os turistas eles costumam ir para visitar a casa aqui, né, do curtidor Simão. Eu fui lá na casa deles, eu lembro que eu fui com um grupo tinha uns 30, né, mais de 30 talvez, cristãos ali. Nós lemos essa passagem ali, no caso, para mostrar para as pessoas, explicamos um pouquinho, e ali existe até hoje a casa ali de Simão, o curtidor. Então, meus queridos, aqui o capítulo 9 é isso. Obviamente, se a gente for estudar detalhes, né, for explicar o contexto, principalmente falando aqui do apóstolo Paulo, tem mais, né, a se falar, mas a gente tem tentado fazer um estudo aqui mais breve
e obviamente a gente pode estar tirando as dúvidas aqui depois, né? Eu vou fazer uma oração, então, e aí depois a gente pode abrir para a gente conversar, tirar dúvidas, ok? E eu pedi também já então para o Charles terminar a gravação, aí eu faço a oração.